Acho que saiu da um mês de dia primeiro, vai. Um mês, tem dias que estava vendo, semana passada, se foi lá, estava. Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos aqui conosco em mais esse momento de culto, onde a gente tem a oportunidade de finalizar mais um dia aqui na casa do nosso Deus e ouvindo o que Ele tem a nos dizer, a nos ensinar para uma semana que está se iniciando. Chamamos todos bem-vindos, a vocês que nos acompanham também pelo Facebook, sintam-se acolhidos aqui conosco. Temos alguns visitantes, o Cassiano, lá do centro, está aqui conosco, obrigado pela presença. Teríamos mais alguns visitantes, mas infelizmente não puderam vir. Então, acho que demais a todos conhecidos nossos aqui, então sintam-se todos muito bem acolhidos em mais esse momento de culto. E hoje nós estamos no terceiro domingo após o Pentecostes, também conhecido como o tempo comum ou o tempo da igreja, que nós olhamos mais de perto a obra de Cristo, a obra da igreja, através da ação do Espírito Santo, depois que ele veio no Pentecostes, guiando a igreja para levar a mensagem a respeito de Cristo. Tudo isso está incluído nesse tempo comum, que vai ficar conosco até lá perto do Advento. E hoje, eu quero começar fazendo uma pergunta. Vocês já tiveram alguma dificuldade, em algum momento, em explicar algo para alguém? E aí, o que a gente faz geralmente? A gente tenta comparar com alguma coisa. É parecido com tal coisa. Então, a gente faz algumas comparações para fazer o quê? Para exemplificar aquilo que a gente queria dizer, que talvez não ficou tão claro. Então a gente usa exemplo para tentar tornar aquilo mais claro. E por que eu estou falando a respeito disso, de comparações? Porque nós vamos ouvir muito isso nas nossas leituras de hoje. Desde o Salmo até o Evangelho, nós vamos ter comparações, onde nós vamos ter ilustrações que falam verdades muito importantes a respeito da ação de Deus, a respeito da relação do ser humano, caminhos que o ser humano toma, as consequências, o Salmo vai mostrar isso, e no Evangelho, então, Jesus vai usar parábolas, que eram exatamente isso, comparações para que o povo pudesse entender melhor o que Jesus estava se referindo. Então, esse é um breve resumo do que a gente vai encontrar nas leituras no culto de hoje. Nós iniciamos cantando o primeiro hino que está projetado.
nós nos colocamos de pé e pedimos pela presença do nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amados do Senhor, vocês que estão aqui, vocês que nos acompanham em casa, nós queremos nesse momento nos achegar diante de Deus e colocar diante dele todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, suplicando que em nome e por amor do nosso Salvador Jesus, ele nos conceda o perdão. O nosso socorro está em nome do Senhor. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que provoquei a tua ira, merecendo muito justamente o teu castigo temporal e eterno. Deploro de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Estimados irmãos, diante do altar do nosso Deus, eu pergunto a cada um de vocês: esta é a vossa sincera confissão? Vocês estão verdadeiramente arrependidos dos vossos pecados, creem em Jesus e a sua obra redentora por cada um de nós lá na cruz, e têm também o desejo firme e propósito de corrigir a vossa vida pecaminosa, pelo auxílio de Deus e Espírito Santo? Se assim for, eu peço que afirme dizendo sim, com a ajuda de Deus. Sim, com a ajuda de Deus. E é em virtude dessa vossa sincera confissão que, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, eu tenho a alegria e também a satisfação de anunciar a cada um de vocês a graça do nosso Deus e declarar que todos os vossos pecados estão perdoados em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Pode sentar-se. Nós queremos fazer a leitura do Salmo para o dia de hoje, de forma responsiva. Logo depois do Salmo também eu convido nós cantarmos o Glória e o Kyrie. Salmo de número 1. Um salmo que também vai fazer a comparação de dois caminhos. Há um caminho que leva para a felicidade e o outro caminho que leva para a condenação. Geralmente, aquele caminho que parece o mais agradável, é aquele que leva para a condenação. E o salmista chama a atenção nesse. Esse é um salmo que serve de introdução para todos os demais. Então ele mostra os dois caminhos que nos são oferecidos hoje, inclusive no mundo. E essa comparação então se torna importante para que a gente saiba qual que é o melhor caminho, onde é o caminho da verdadeira felicidade. E o salmista nos apresenta ele aqui no Salmo 1. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, E não seguem os exemplos dos que não querem saber de Deus, e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor. E nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutos no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Assim também tudo que essas pessoas fazem dá certo.
são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois O Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem, porém o fim dos maus são a desgraça e a morte. Ainda no Antigo Testamento, nós temos a leitura conforme o profeta Ezequiel, capítulo 17, dos versículos 22 até o 24. Profeta Ezequiel, capítulo 17, versículos 22 ao 24. Aqui também nós temos mais uma comparação, onde é anunciado um novo recomeço que iria acontecer com a vinda do futuro descendente do rei Davi, que é Jesus. Então nós temos mais uma comparação falando sobre um novo começo que nós teríamos a partir da chegada de Jesus. O Senhor Deus diz isto: tirarei a ponta de um cedro alto, cortarei um broto novo e o plantarei no monte elevado, no monte mais alto de Israel. Ele soltará galhos, produzirá sementes e se tornará um cedro muito lindo. Pássaros de todos os tipos viverão ali e acharão abrigo na sua sombra. Todas as árvores dos campos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Eu derrubo as árvores altas e faço as árvores pequenas crescerem. Eu seco as árvores verdes e faço com que as árvores secas fiquem verdes de novo. Eu, o Senhor, falei e cumprirei o que prometi. Até aqui então a leitura conforme o profeta Ezequiel.
E eu quero chamar a atenção nessa parte que Ezequiel diz: eu plantarei um broto novo, plantarei no monte elevado, no monte de Israel. Ele produzirá semente, se tornará um cedro muito lindo, e pássaros de todo tipo viverão ali e acharão abrigo na sua sombra. Lembre principalmente desse trecho que Jesus vai tocar nesse mesmo assunto. Lembra que a gente disse? Um novo começo que ia existir a partir da vinda do descendente de Davi. E Jesus relembra desse fato, apontando para ele como esse descendente, para o novo começo que está se iniciando a partir da vinda de Cristo. E agora no Novo Testamento nós temos a leitura conforme a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, dos versículos 1 até o 17. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1 até o 17. E assim está escrito: de fato, nós sabemos que quando for destruída essa barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem a fez e ela durará para sempre. Por isso gememos enquanto vivemos nessa casa de agora, pois gostaríamos de nos mudarmos já para a nossa casa no céu. Aquela casa será o nosso corpo celestial, e quando nos vestirmos com ele, não ficaremos sem corpo. Gememos aflitos enquanto vivemos nesta barraca, que é o nosso corpo. Isso não é porque queiramos ficar livre do nosso corpo terreno. O que desejamos é receber o corpo celestial para que a vida faça com que o que é mortal desapareça. E foi Deus quem nos preparou essa mudança e nos deu o seu Espírito como garantia de tudo o que Ele tem para nos dar. Estamos sempre muito animados, pois sabemos que, enquanto vivemos nesse corpo, estamos longe do lar do Senhor, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Estamos muito animados e gostaríamos de deixar de viver nesse corpo para irmos viver com o Senhor. Porém, acima de tudo, o que nós queremos é agradar o Senhor, seja vivendo no nosso corpo aqui, seja vivendo lá com o Senhor. Porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele. E cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom e de mal na sua vida aqui na terra. Sabemos o que quer dizer temer o Senhor e por isso procuramos levar as pessoas à verdade. Deus nos conhece completamente e espero que no seu coração vocês me conheçam também. Não estamos querendo nos elogiar a nós mesmos outra vez para vocês. Pelo contrário, queremos lhes dar motivo para terem orgulho de nós, a fim de que tenham o que responder aos que se sentem orgulhosos por causa da aparência de uma pessoa e não por causa do que ela é. Pois se estamos loucos, é em favor de Deus, e se temos juízo, é em favor de vocês. Porque somos dominados pelo amor que Cristo tem por nós, pois reconhecemos que um homem, Jesus Cristo, morreu por todos, o que quer dizer que todos tomam parte na sua morte. Ele morreu para todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que morreu e foi ressuscitado para a salvação deles. Por isso, daqui em diante, não vamos mais usar regras humanas quando julgamos alguém. E se antes de nós termos tornado cristãos, julgamos Cristo de acordo com regras humanas, agora não fazemos mais isso. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Então Paulo fala daquele novo começo que Ezequiel também falou. A partir da vinda de Cristo, a partir da morte e ressurreição de Cristo, nós temos um novo começo, nós temos uma nova vida e vivemos de acordo com a vontade de Cristo. Aqueles que pudessem colocar de pé, nós professamos a nossa fé através das palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar
os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pode sentar-se? Nós cantamos o próximo hino de preparação para a leitura do Santo Evangelho e da nossa reflexão. Aqueles que pudessem colocar de pé, nós queremos fazer a leitura do Santo Evangelho para o dia de hoje. Evangelho conforme o evangelista Marcos, capítulo 4, dos versículos 26 até o 34. Marcos 4, 26 ao 34. E assim está escrito: Jesus disse: o reino de Deus é como um homem que joga a semente na terra. Quer ele esteja acordado, quer esteja dormindo, ela brota e cresce, sem ele saber como isso acontece. É a própria terra que dá o seu fruto. Primeiro aparece a planta, depois a espiga, e mais tarde os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-las com a foice, pois chegou a hora do tempo da colheita.
E Jesus continuou: com o que podemos comparar o reino de Deus? Que parábola podemos usar para isso? Ele é como uma semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes. Mas depois de semeada, cresce muito, até ficar a maior de todas as plantas. E aí vem aquele detalhe que eu pedi para vocês lembrarem de Ezequiel. E os seus ramos são tão grandes que os passarinhos fazem ninho entre as suas folhas. Ou seja, a comparação que nós todos encontrariam descanso às sombras da árvore que Deus iria plantar, que aponta para Cristo. Então, depois de semeada, ela cresce muito até ficar a maior de todas as plantas, e os seus ramos são tão grandes que os passarinhos podem fazer ninho entre as suas folhas. Assim, usando muitas parábolas como estas, Jesus falava ao povo de um modo que eles podiam entender, e só falava com eles usando parábolas, mas explicava tudo em particular aos seus discípulos. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Que a graça, a paz e o amor do nosso Deus esteja conosco no meditar da sua palavra. Amém. Podem sentar-se. Quem aqui já em algum momento se perguntou alguma coisa a respeito do reino de Deus? Ou seja, sobre a atuação, a ação do reino de Deus aqui no mundo ainda hoje? Deixa eu tentar explicar um pouquinho melhor. Quem já refletiu sobre como Deus executa o plano dele ainda hoje aqui no mundo? Nós sabemos que desde o início, desde a queda em pecado, Deus tinha um plano para a humanidade. E Ele foi colocando isso em prática. Jesus é a prova do plano de Deus sendo executado. Depois que Ele retornou, veio o Espírito Santo, e Ele continua indo, colocando o seu plano em prática. E vocês já refletiram sobre isso? Como é que Ele faz isso hoje? Como é que Ele executa esses propósitos dele aqui no mundo aqui hoje? E eu digo isso porque, às vezes, parece que Deus ele age de forma um pouco lenta. Principalmente quando a gente olha para a igreja. Parece que a igreja não evolui, parece que ela não cresce. Então, ou cresce, parece que lentamente, pouco a pouco ela vai aumentando. Então, às vezes parece que Deus age de forma um pouco lenta. E outras vezes, parece que a gente não consegue discernir como que Ele está fazendo a execução do seu plano aqui no mundo. Porque a palavra de Deus, ela é pregada semanalmente. A Santa Ceia nos é concedida, nós recebemos a Santa Ceia semanalmente. Constantemente nós temos novas pessoas sendo batizadas, mas parece que nada está acontecendo visivelmente. Então, às vezes parece que a gente não consegue ver Deus agindo, executando o seu plano aqui no mundo hoje. E no capítulo 4 do Evangelho de Marcos, que nós lemos hoje, Marcos quer mostrar que os seus discípulos estavam começando a ter essas mesmas perguntas, esses mesmos pensamentos. Porque desde a chegada de João Batista, qual que era a mensagem que ele vinha anunciando? Arrependam-se dos seus pecados, porque o reino de Deus está perto. O reino de Deus está chegando, ele está aqui perto. Essa era a mensagem de João Batista. E no capítulo 1, versículo 14, Marcos lembra que depois que João Batista foi preso, o próprio Jesus começou a reafirmar essa mesma mensagem que João Batista vinha trazendo. Jesus seguia para a região da Galiléia e ali anunciava a boa notícia que vem de Deus. E ele dizia: chegou a hora, o reino de Deus está perto. Arrepende-se dos seus pecados e creio no Evangelho. Então, essa era a mensagem que os discípulos estavam ouvindo, que o reino de Deus havia chegado aqui no mundo. A ação de Deus estava aqui no mundo. Tanto João Batista como Jesus vinha dizendo isso para eles. Mas a questão que estava surgindo na mente dos discípulos era: mas aonde está esse reino? Por que nós não estamos conseguindo ver a ação, a presença e a ação do reino de Deus aqui no mundo? E se Jesus está trazendo o reino de Deus aqui ao mundo, por que há tanta rejeição a Jesus e a sua palavra?
Então, essas eram algumas perguntas que estavam surgindo na mente dos discípulos. E aqui é preciso lembrar que o pensamento que os discípulos tinham, esse pensamento deles era baseado nos ensinos da época, que eram quais? Que quando o reino de Deus estava por vir, eles sabiam que o reino de Deus viria. Isso era uma certeza desde o Antigo Testamento. Então eles tinham um ensinamento de que quando esse reino viesse, esse reino ele seria enorme, ele seria glorioso, seria esplêndido. A gente ia conseguir perceber de longe a chegada do reino de Deus. Porque o mundo, segundo os ensinamentos que ele tinha, quando o reino chegasse, seria completamente transformado. Ele seria caracterizado, todos chegariam ao conhecimento de Deus, da sua vontade. E a paz, a justiça, a alegria e o amor iriam prevalecer aqui no mundo. Então esse era o pensamento que os discípulos tinham que iria acontecer quando o reino de Deus tivesse chegado aqui ao mundo. E parte disso estava de fato acontecendo. Eles viam isso acontecendo. Porque Jesus expulsava demônios, nós vimos no último culto. Jesus curava doentes. Jesus alimentava os famintos e assim por diante. Então eles conseguiam perceber que de fato alguma coisa estava mudando desde que Jesus chegou. Havia um novo começo acontecendo. Mas então, esse quadro de Jesus expulsando o demônio, curando doentes, alimentando famintos, mostrava então que de fato o reino havia chegado. Mas e qual era o problema então? Se eles conseguiam ver que de fato alguma coisa estava mudando. O problema é que nem todas as pessoas estavam sendo curadas. Ainda existiam muitas pessoas doentes. Ainda havia muita maldade no mundo. Havia muita rejeição à mensagem do reino de Deus. E especialmente da parte dos líderes judeus, os líderes da nação judaica. Dito de outra forma, então, parecia que o reino havia chegado, mas eles não conseguiam perceber que de fato ele estava instaurado aqui no mundo, a partir da vida de Cristo. Não era visível a presença do reino aqui no mundo. Por mais que tivesse resquícios que mostravam que algo está mudando, ainda não parecia visível a presença do reino. E aí nós chegamos agora no capítulo 4, onde Jesus ele começa a contar algumas parábolas. São uma sequência de parábolas, nós vamos lembrar um pouquinho de cada uma, porque elas se completam muito bem. Então ele começa a contar algumas parábolas justamente para esclarecer essas dúvidas que os discípulos estavam tendo a respeito do reino. O porquê que às vezes parecia que o reino não estava tão visível para todos. E a primeira parábola que ele conta para comparar isso é a parábola do semeador, também muito conhecido por todos. Nessa parábola, Jesus mostra que o reino de Deus ele é semelhante a uma semeadura. E que a semente, que é a palavra de Deus, ela cai em diferentes solos dos corações humanos. E que, portanto, como cai em diferentes solos, a produção também vai ser diferente dos frutos. Chegando até um ponto de não produzir nada. Depende do solo que a semente cai. E com isso Jesus quer deixar claro então o porquê da rejeição. Onde é que está o problema? Na semente, que é a palavra? Não. Está no solo. Nos diferentes solos. Alguns ela produz, outros a semente não produz, por causa do solo. Então aí ele explica por que havia rejeição, por que muitos ouviam a palavra a respeito do reino, mas não acreditavam em Jesus e não seguiam ele também. Essa é a primeira parábola, a parábola do semeador, que está nos versículos 1 ao 9, Jesus conta a parábola, e dos versículos 14 ao 20, Jesus vai explicar então a parábola do semeador. E a segunda parábola, que está nos versículos 21 a 25, é a parábola da candeia, ou também conhecido como lamparina. Como é que funcionava a lamparina naquela época? Ela funcionava à base de óleo. Então, eles pegavam essa lamparina, colocavam o óleo dentro e eles tinham um lugar específico na parede onde eles colocavam e aonde ela pudesse iluminar melhor. Seja na sala, seja no quarto, no lugar que tivesse espaço que ela iluminasse melhor. Essa era então a lamparina, ela tinha
funcionava a base de óleo e tinha um local específico para iluminar, para fazer a função que ela tinha de iluminar. E era muito comum esse tipo de iluminação naquela época na Palestina. E geralmente então ela ficava naquele lugarzinho dela na parede, mas podia acontecer de eles não estar utilizando, aí ela ficava um tempo oculta, paradinha, escondidinha. Mas o local dela era sempre ali iluminando, mas existia a possibilidade então de ficar oculta. E diante disso, desse objeto bem conhecido pelas pessoas, quando Jesus falou da lamparina, é como hoje, a gente conhece uma lamparina. Quando Jesus usou o exemplo da lamparina, logo eles conseguiram entender o que Jesus estava dizendo. E aí ele fez a pergunta, no versículo 21. Por acaso, alguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto ou de uma cama? Aí ele mesmo responde, claro que não. Se eu acendo uma lamparina, eu estou querendo que ela ilumine. Então essa é a função da lamparina, ninguém vai esconder a lamparina. Então, é claro que não. Para alumiar bem, o Senhor Jesus dizendo, ela deve ser colocada no lugar próprio. Ou seja, ele lembrou exatamente aquilo que eles faziam. E o que Jesus estava querendo mostrar para os seus discípulos com essa parábola? Que era algo semelhante que estava acontecendo então com o reino de Deus. Agora, a boa nova a respeito do reino estava como que oculta na humildade e na simplicidade de Jesus. Ali havia sempre aquele problema. Não parecia que o reino de Deus, como eles imaginavam que deveria ser, estaria justamente em Jesus. Uma pessoa humilde e simples, que andava com pecadores, que sentava ao redor do rio para conversar com as pessoas. Não parecia que ali estava se manifestando o reino de Deus. E Jesus está querendo dizer, mas era oculto nessa simplicidade que estava a presença do reino de Deus. E aí ele diz, quando Cristo for colocado no lugar próprio, aí sim todo mundo ia poder ver abertamente que ali em Cristo estava a manifestação da ação de Deus. E quando que seria isso? Quando que seria colocado abertamente isso a respeito de Cristo? Que todos poderiam conhecer abertamente que em Cristo estava o reino de Deus, a ação, a manifestação de Deus. No Pentecostes. Quando o Espírito Santo veio sobre os discípulos, o que eles começaram a fazer? Imediatamente eles começaram a proclamar abertamente, claramente, quem Jesus era de fato. Aí eles tiraram do oculto quem Jesus era e a função da obra de Jesus e trouxeram à luz quem de fato Jesus era. Porque naquele momento, Jesus já havia ressuscitado, já havia retornado ao Pai, estava no lugar próprio, e agora então poderia ser manifestado abertamente quem de fato ele era. E até esse momento, os próprios discípulos, eles não haviam entendido, até o Pentecostes, eles não haviam entendido quem de fato era Jesus e qual que era a razão dele ter morrido na cruz. Foi somente a partir do Pentecostes que tudo se tornou claro, não só para os discípulos, como também para as demais pessoas, porque eles foram proclamando quem de fato era Jesus. Então, até aquele momento, até o Pentecostes, até a consumação da obra de Cristo, a luz ela estava como que debaixo de um cesto, encoberta, oculta. Mas a partir da ressurreição de Jesus, então, veio à luz quem de fato Jesus era, principalmente com a ressurreição. Nós vimos quem de fato ele era e o porquê que ele precisou fazer tudo aquilo que ele fez. E aí sim, então, tudo se torna mais claro, os discípulos também começaram a entender quem Jesus era, o que estava por detrás daquela pessoa humilde e simples, e eles começaram a anunciar claramente e abertamente para todos. E aí na sequência, essa foi a parábola da candeia, na sequência ele conta mais duas parábolas, agora para explicar o funcionamento do reino de Deus, ou seja, como que Deus age aqui no mundo, e o porquê então que aparentemente o reino anunciado não parecia tão visível. Ele vai deixar de forma mais clara agora a partir dessas duas parábolas que ele vai contar. A primeira, que é conhecida como a parábola da semente, Jesus compara novamente o reino de Deus com uma semeadura. E então ele começa a narrar o processo normal da semeadura, como é conhecido, era conhecido na época e como é conhecido para nós também. Primeiro, ele diz assim: o reino do céu é semelhante a um homem que semeia semente no campo. Isso ele diz no versículo 26.
Depois, no versículo 27, ele diz: a semente cresce e germina, e a terra por si mesmo faz o seu trabalho. E aí no versículo 28 ele diz que depois de semeada a semente, primeiro aparece a planta, depois a espiga e mais tarde os frutos. Os grãos enchem a espiga com os frutos. E por fim, quando está maduro, o semeador então colhe a planta. Qual que é o ponto de Jesus aqui com essa parábola aqui? Ele está levando os discípulos a refletir o quê? Onde é que está o cerne da parábola? No fato que a semente ela tem um processo natural de frutificar. Como a gente entende? Quando a gente joga uma semente na terra, nós não podemos mais fazer nada por ela. A gente só espera ela começar a crescer e produzir os frutos. A mesma coisa Jesus está mostrando para eles. Ela tem o seu processo natural de germinação. E esse processo acontece indiferente se o homem esteja acordado ou dormindo, diz Jesus. Ou seja, indiferente do que o homem faça, depois que a semente é jogada na terra, ela vai frutificar. Você não tem mais nada que a gente consiga fazer para melhorar isso. A semente tem o seu processo natural, não tem como você acelerar. Não é jogando mais água ou ficando ali do lado dela que a semente vai acelerar o processo. Não, ela tem um processo natural dela, de germinação e de produção de frutos. E em outras palavras, o reino de Deus, ele está agindo. De fato, ele está agindo aqui. Quer a gente esteja acordado ou dormindo, indiferente se a gente haja ou não, Deus está agindo no mundo. É isso que Jesus está dizendo. E ele está fazendo isso como? Conforme o seu tempo, conforme a sua vontade e conforme as leis que ele mesmo estabeleceu. Ou seja, essa é a comparação dessa parábola. Do jeito que a planta tem o seu processo normal de germinação, assim é o reino. Conforme a vontade de Deus, o reino vai produzir os seus frutos. Ele não vai deixar de produzir, mas ele tem um processo natural que Deus mesmo estabeleceu. E o semeador, que são todos aqueles que semeiam, ensinam a palavra, eles têm então a função só de lançar a semente, que é a palavra de Deus. Agora, os frutos é por conta de Deus. E ele vai fazer produzir. Isso Deus está deixando claro aqui. É lançada a semente e essa semente não vai deixar de frutificar. Porém, no tempo que Deus estabeleceu. De fato, isso então acontece. E agora sim nós chegamos na última parábola, que é aquela propriamente dita do texto de hoje. Aqui Jesus compara o reino de Deus com um grão de mostarda. O grão de mostarda, o próprio texto diz isso, era um dos menores grãos que existia na época. Hoje existem grãos menores que o grão de mostarda ainda, mas naquela época não. Naquela época o grão de mostarda era o menor que existia. Todo mundo que falava queria se referir a algo extremamente pequeno, naquela época apontava para o grão de mostarda, para falar que esse é o máximo de pequenez que existe está no grão de mostarda. O que pode existir de menor está no grão de mostarda. E Jesus utiliza esse exemplo porque ele tem algumas particularidades bem interessantes. Por mais que o grão ele seja minúsculo, eu não consegui achar nenhum grão de mostarda, né? Eu queria ter achado para trazer aqui para vocês verem, mas não consegui. Mas se a gente colocar na palma da mão, ele é muito minúsculo. E o interessante é que quando ele é jogado na terra, ele cresce, ele fica enorme. Ele pode chegar a quase 4 metros de altura. Então, e aí que está o ponto de comparação de Jesus. Daquela pequenez, ele vira uma árvore frondosa que pode chegar até 4 metros de altura. Ou seja, que várias pessoas podem se aconchegar ali à sombra da árvore e poder encontrar descanso. Com isso, então, por meio de todas essas parábolas que a gente fez um resumo aqui, Jesus está deixando claro para os seus discípulos aquelas dúvidas que eles tinham. Jesus está esclarecendo o porquê então que o reino de Deus parecia tão pequeno e insignificante no início. Mas ele também tem mais um objetivo. Ele estava buscando encorajar os seus discípulos a serem perseverantes. Por mais que aos olhos pareça que o reino de Deus não é visível, Jesus deixa claro, ele está agindo. Muitas vezes a gente não percebe, mas ele tem o seu curso normal. Deus está agindo através dos meios que ele estabeleceu.
E agora eu queria, já se encaminhando para o final, eu gostaria de fazer mais uma reflexão a partir disso. O que vocês acham disso que Jesus está dizendo? Principalmente diante do que algumas pessoas afirmam e ensinam a respeito do reino de Deus, do agir de Deus aqui no mundo hoje. O que essas pessoas ensinam? Por um lado, alguns consideram o reino de Deus como algo insignificante também. Alguns consideram ele sem efeito, que não passa de uma simples prática cultural. Isso é muito comum a gente encontrar hoje pessoas dizendo isso a respeito da ação de Deus aqui no mundo. E por outro, tem um outro extremo também. Alguns afirmam que onde Deus está, as coisas são maravilhosas. Que não há pobreza, não há sofrimento, não há angústia, que tudo é glória. Então nós temos esses dois extremos acontecendo aqui, referente ao reino de Deus. Ou seja, as pessoas elas querem falar sobre o reino de Deus, querem explicar, só que elas fazem isso seguindo o seu próprio entendimento que elas têm do reino, não aquilo que Deus coloca referente à ação de Deus, referente à sua ação aqui. E Lutero, por sua vez, ele faz algo totalmente diferente. Ele afirma que entender o reino de Deus conforme as nossas próprias concepções, ou tentar determinar a forma de Deus agir, é extremamente perigoso. E o porquê que ele coloca isso? Ficou claro nas parábolas de hoje também. Porque Deus pode se manifestar de uma forma ou em lugar totalmente diferente daquele que a gente espera. Então é difícil a gente tentar colocar o reino de Deus conforme a nossa própria concepção. E Jesus foi um exemplo disso na época. Quantos pensavam, como é que o reino de Deus está agindo em Jesus? Parecia algo tão simples, mas o reino de Deus estava oculto. E nós podemos tomar um outro exemplo. Por exemplo, o batismo. Quando a gente olha um batismo, ali a criança, o pastor pega um pouco de água, derrama na cabeça com a palavra, batiza no Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para nós não está acontecendo nada ali. Parece que Deus não está agindo no batismo. Mas o que Jesus diz? Deus está agindo. E muitas vezes em lugares que a gente não compreende. Mas Ele está agindo. A Santa Ceia, nós também podemos usar como exemplo. A gente olha para o pão e o vinho e a gente pensa que nada está acontecendo ali. Mas ali, Deus também colocou a promessa dele, que Ele está agindo, Ele está operando o perdão e a salvação eterna, através da Santa Ceia, através do batismo. A mensagem, como nós estamos fazendo aqui agora, no sermão, parece uma simples historinha que o pastor está contando. Eu não sei como Deus vai frutificar essa mensagem, mas Jesus disse que nenhuma das palavras que é colocada, ou melhor, Isaías diz isso. Jesus também coloca que nada que Deus proclama deixa de fazer efeito. Ele tem o seu curso normal e ele vai ser executado, ele vai produzir. E Isaías diz assim, Isaías 55:11, Deus diz assim: a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Ou seja, nenhuma palavra que aponta para a obra de Deus volta sem produzir os efeitos. Quando isso vai acontecer, como isso vai acontecer, nós não sabemos. Porém, o que a palavra diz? Quer a gente esteja dormindo ou acordado, ou seja, sem como a gente saiba como isso acontece, ela acontece. E é isso que a mensagem, o batismo, a Santa Ceia também funciona dessa forma. Parece que não está acontecendo, mas Deus está agindo ali porque tem a promessa dele. E essa mesma palavra, então, que é colocada tanto no batismo como na Santa Ceia, Lutero lembra, ela não é vazia, ela opera aquilo que ela está prometendo: a remissão dos pecados, livra da morte eterna, do poder do diabo e da salvação. Ela está operando. Portanto, a dúvida, ela sempre vai existir, porque nós não conseguimos muitas vezes ver a ação de Deus, mas aí nós temos o consolo do que Deus diz, que mesmo sem que a gente compreenda aonde Ele está se manifestando, Ele está agindo. Não depende da nossa compreensão para que Deus haja na nossa vida. Ele nos dá essa garantia, que aonde a sua palavra é pregada, aonde a sua promessa é anunciada, ela vai operar. Quando e quando? Não sabemos, mas vai. Ela tem o seu curso e ela vai produzir os frutos.
Que esta então seja sempre a certeza de cada um de nós, que Deus sempre assim nos abençoe e nos ajude a confiar nessas promessas, não só hoje, mas também como todo sempre. Amém. Nos colocamos de Todo-Poderoso Deus, nosso amado Pai Celestial,
Graças, honra e louvor rendemos a Ti, por tamanho amor revelado a nós na pessoa e obra de Jesus Cristo, por seres misericordioso e compassivo para conosco, e por nos acolheres em Tua família como filhos Teus. Obrigado porque, mesmo sem compreendermos, Tu não deixas de agir no mundo e em nossa vida. E, acima de tudo, não deixas de anunciar a Tua palavra e fazeres com que o Teu Santo Espírito haja por meio dela, fazendo com que ela germine e frutifique em nossos corações. Obrigado pelas inúmeras bênçãos derramadas sobre nós, pela fé que nos traz forças para lidar com a vida diária, pelo pão nosso que diariamente colocaste em nossa mesa, pela saúde, pelo emprego, pelo lar e pela família. De forma especial, nosso Pai, te agradecemos por permitir celebrarmos mais uma vez o amor, tanto daqueles que já vivem no matrimônio, como aqueles que estão se conhecendo e se preparando para este momento tão especial. Obrigado por todas as bênçãos que Tu já estendeste sobre cada casal, por preservá-los firmes diante das tentações do inimigo. Mas de forma especial, pedimos que continues mantendo-os firmes em Ti e alicerçados em Teu amor, para que assim o verdadeiro amor, aquele que brota da fé, que é bondoso, paciente, que não fica irritado, que não guarda mágoas, que suporta tudo com fé e esperança e jamais desiste, este esteja presente na vida de cada um desses Teus filhos, que nesse dia tão especial pedem a Tua companhia e a Tua ajuda em seus relacionamentos. Também queremos pedir, bondoso Pai, que continues ao lado de todos aqueles que passam por enfermidades e carecem tanto da Tua companhia e da Tua paz. Lembramos e oramos de forma especial pela nossa querida irmã Elisa Sauercini, que está enfrentando algumas enfermidades referentes à falta de ar, que está em análises pelos médicos, e nós pedimos a Tua orientação. Também pedimos de forma especial pela nossa querida irmã Ana Paula Belga, que está passando por alguns problemas no coração, está em análise também médica e está passando por alguns procedimentos e quem sabe também tenha que fazer cirurgia. Perante isso, colocamos tudo aos Teus cuidados, bondoso Pai, e pedimos pela Tua proteção, a Tua companhia e sabedoria também às equipes médicas, para que eles encontrem o melhor caminho para essa enfermidade e para que logo tudo fique bem com estas queridas famílias. Recebe também, Senhor, a nossa gratidão por mais um ano de vida da nossa querida irmã Marta Magro, por todas as bênçãos que já estendesse sobre ela e por tê-la mantido firme em meio a tantas dificuldades e aflições que vieram sobre ela durante todos esses anos. Que esta mesma certeza da Tua companhia e da Tua proteção possa ser o porto seguro para ela e a sua esperança nos anos que Tu ainda concederás. Abençoa também, bondoso Pai, a cada um desses Teus filhos que irão se colocar aqui diante do Teu altar para receber como e sob o pão e o vinho, o verdadeiro corpo e sangue de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Salvador. Que o mesmo possa fortalecê-los e preservá-los na fé verdadeira e na certeza da vida eterna. Isso é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus Cristo, que é o Teu Filho e o nosso Salvador. Amém.
aquilo que pesa em nossos corações, tanto as alegrias como também as aflições, nós queremos colocar nesse momento diante de Deus, através da oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amados irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, entregou aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, para a remissão de todos os vossos pecados. De forma semelhante também, depois da ceia, tomou o cálice em suas mãos e, tendo dado graças, entregou aos seus discípulos, dizendo: Tomai e bebei, este cálice é o novo testamento do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que é derramada por vós, para a remissão de todos os vossos pecados. Fazei isso todas as vezes que comerdes e beberdes, em memória de mim. Paz do Senhor seja convosco para sempre. Cordeiro divino, morto
vezes que nós comemos desse pão e bebemos desse cálice, estamos anunciando a morte do Senhor, até que Ele venha. E nós queremos dar graças ao nosso Deus e orar. Onipotente Deus, nós te rendemos graças, porque nos reconfortaste por este dom da salvação, a Santa Ceia. Suplicamos que concedas por tua graça, que o mesmo nos fortaleça a fé em ti e nos dê ardente caridade para com o nosso próximo, mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Salvador. Amém. Recebam a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua eterna paz. Amém. Podem sentar-se. Temos alguns avisos para lembrar. No dia 18, na sexta-feira próxima, então, nós vamos ter um momento devocional às 19h30, ele vai ser de forma online. E ele é um momento devocional um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a ver. Ele não é uma live de música, é um pouco diferente, ele é um momento devocional com uma liturgia que nós temos nos nossos seminários também, que é a liturgia conhecida como Ordem das Vésperas. É uma liturgia muito legal, utilizada há muitos anos já, e nós queremos recapitular também essa liturgia. E temos um momento de mensagem também, temos os hinos e a liturgia, então, a Ordem das Vésperas. Então, na sexta-feira, às 19h30, online pelo Facebook da nossa comunidade, então vocês podem acompanhar e podem divulgar também para que mais pessoas possam assistir conosco. Nós temos também a caixa de limpeza, que nós destinamos uma oferta especial para a pessoa que está fazendo a limpeza aqui, ela não tem uma renda fixa, então nós destinamos essa oferta especial para que ela possa continuar fazendo também a limpeza aqui da nossa comunidade. E eu passo a palavra para a minha esposa Jenny para falar sobre o brechó. Eu vou falar sobre o brechó. O Departamento de Servas está organizando um brechó aqui na igreja. A congregação já recebeu muitas doações de roupas que está vindo de fora, de outros lugares também. E nós queremos incrementar um pouquinho mais esse brechó. Então eu peço para vocês, ou comunico se vocês têm roupa em casa que não serve ou não tem mais utilidade para vocês, que tragam até na igreja ou entreguem para alguma das servas. A gente vai conversando a melhor forma de receber essas doações. Então pode ser roupas, calçados, até utensílios domésticos, o que não tiver utilidade em casa, que a gente vai colocar no brechó. E provavelmente no início do mês que vem, a gente já quer organizar então o brechó para aproveitar ainda o inverno, né? Porque ainda tem roupas de frio ali que vai ter utilidade para algumas outras pessoas. Então, roupas, brinquedos, calçados, ou que tiverem, então entre em contato com alguma das servas que a gente vai estar organizando isso. Muitas vezes a gente tem algumas roupas que para nós não são mais úteis e na mão de outras pessoas vai ser um bem muito grande. Então a gente quer também compartilhar com o próximo nesse brechó as roupas. Vai ser valor simbólico daí. Isso. E nós temos também o calendário das flores, que está ali no fundo, que a gente disponibiliza para que possam colocar a flor aqui no altar, e a gente agradece de coração para todos que já estão fazendo. Hoje a dona Fátima trouxe para nós, obrigado, de coração mesmo. Fica muito diferente, quando a gente chegou aqui faltava uma flor, estava vazio. Que diferença que dá com uma flor ali? Então, é muito bem-vindo quem puder compartilhar conosco. O calendário está ali, pode colocar o nome. Assim que fechar ali, a gente já vai colocar adiante também. Sempre tem espaço para mais um. No dia 22, daí é na outra semana já, na terça-feira, nós vamos ter mais uma live de música. Acredito que vocês já devem estar acompanhando as lives que a gente está fazendo e sempre relembrando alguns cancioneiros na nossa igreja. Nós já lembramos o Louvai o Senhor, já cantamos algumas músicas. Na semana passada, o Hinário Luterano, até está salvo. Para quem não assistiu, pode entrar lá no Face e assistir. E na próxima, nós queremos lembrar o TPL, Todos os Povos o Louvem. É um livro muito utilizado pela juventude, também tem muita música legal que a gente gosta de relembrar. E a gente volta no passado com essas músicas também. Então, já convido de antemão para o dia 22, na terça-feira, 19h30, pelo Facebook da comunidade, um especial do TPL.
E no dia 26 vai ser o nosso próximo culto. Nesse final de semana, então, nós temos só um momento devocional, às 19h30 na sexta. E o nosso próximo culto, então, é no outro final de semana, no dia 26, às 18h30, que vai ser também a nossa comemoração junina. Nós vamos ter a venda dos quitutes juninos, que vão ser cachorro-quente, pastel, quentão e pinhão. Já está sendo divulgado alguma coisa no WhatsApp e também no Face, mas nós vamos trazer mais informações de como isso vai acontecer. E aqueles que se sentirem vontade também, quiserem contribuir com algum dos itens, para que a gente possa também, que conste nesse, tanto cachorro-quente, tem salsicha, tem pão, pastel, então, quentão, tem vinho. Se alguém sentir a vontade de doar alguma coisa, pode entrar em contato com alguém da diretoria, das servas, que a gente providencia para receber, de alguma forma para chegar até nós. E a gente agradece de coração também. Então, no dia 26 de antemão, já se prepare. Nós queremos começar já a distribuição, a entrega, já antes do culto, lá por volta das 5 horas provavelmente, mas a gente vai informar. E até finalizar o culto por volta das 8h30, por aí, a gente vai estar entregando os quitutes então. Podem se preparando, os preços vão ser divulgados pela rede social também. Eu acho que seria isso. Alguém teria mais algum aviso? Não? Isso aí, então beleza. Então nós agradecemos mais uma vez a presença de cada um e desejamos que Deus esteja com cada um amanhã, no domingo, descanso de cada um, e também na semana que está se iniciando, no trabalho, no lazer, onde vocês estiverem, que Deus esteja ao lado de cada um de vocês. E nós concluímos cantando o último hino e nos despedimos na saída.